Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus seja com cada coração, hoje e sempre. Bem-vindo ao nosso canal Ser Filho de Cristo. Amém. Nós vamos ministrar hoje a lição número 10, que diz o título: O Cristão e a Igreja do Senhor. Antes nós vamos fazer uma pequena oração e gostaria que você também orasse conosco. Querido e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Amém, Senhor Jesus. Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, vem estar conosco essa pessoa que está do outro lado desse vídeo. Sim, Senhor Jesus. Vem falar também poderosamente o coração de cada um. Amém, Senhor. Ouça, seja conosco. Dá-nos aqui a Tua presença, seja marcante Senhor Jesus. em nossas vidas. Nós te oramos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse é o pastor Silva, Joaquim Silva, meu esposo. A Rosilene, minha esposa, que estamos aqui para fazer esse vídeo com você, mostrando o que é a igreja e como frequentar essa igreja. Há muitos que falam assim, eu vou lá na minha igreja. A minha igreja é fulano de tal, é a Assembleia, é a Católica, a minha igreja é a fulana, é a fulana, é a fulana. Então tem vários títulos de igreja. Então nós vimos que igreja é uma só. Então a igreja, vou mostrar que a igreja não é o prédio, não é o título. Aqui, por exemplo, em Atos 14 e o verso 27, diz assim, Atos 14, 27, e tendo eles chegado, reunindo a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por ele como ele abriu a porta da fé aos gentios. Você vê aqui, tendo eles chegado, reunindo a igreja, está em Atos aí 14, 27. Esse aqui, Paulo falando que chegou lá em Jerusalém, eles reuniram a igreja, reuniram o povo, os cristãos. Ainda aqui em Romanos, no capítulo 16, o verso 5, Romanos 16, o verso 5, como está lá? Saudai também a igreja que está em sua casa. Está vendo? A igreja estava em uma casa, não era em prédio. A igreja estava reunida em uma casa, então é o povo que reúne. O povo que reúne é que é a igreja. Onde tiver 2 ou 3, Jesus falou que ele estaria ou está no meio deles. Então a igreja somos nós. Vamos ver ainda aí em 1 Coríntios, pastora, 3, 16. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais um. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vira aí, então, nós somos santuário. A igreja de Cristo é o santuário. É um santuário. É aqui em nós que o Espírito Santo habita. Essa é a razão que está lá em Efésios 4:30, para não entristecer o Espírito Santo que está em nós. Nós não devemos entristecer. Você entristece o Espírito Santo que está no meio da igreja, ou está na igreja, que somos nós, com palavras obscenas, com gestos, com atitudes incorretas, atitudes ofensivas. E de várias maneiras você pode estar aí destruindo esse santuário. Como é que de novo lá o 17, de 1 Coríntios? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então santuário, nós somos igreja. E Paulo fala que nós somos o corpo e Cristo cabeça dessa igreja. E fala que Jesus vem buscar também a sua igreja. Então Jesus não vem buscar título de assembleiano, a igreja de Cristo, ou seja, a igreja
organizada aqui na terra, a católica, espírita, quem quer que seja, Jesus não vem buscar aqui título de igreja. Ele não vem buscar prédio. Ele vem buscar um povo remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Lavado e remido no sangue de Cristo. Esse é um povo que Deus vem buscar, que é a igreja dele. Então vamos ver ainda, para terminar essa parte, em Hebreus 3 versos 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, aqui diz que Cristo como filho na casa, essa casa é nós. Essa casa é eu e você. Então nós temos que saber como que Cristo está habitando nesta casa. Eu estou bebendo cachaça de todo jeito, sendo alcoólatra, fumando cachimbo, charuto de todo jeito, cigarro. Será que Deus está nessa casa? Eu estou poluindo essa casa. Estou poluindo essa casa. Deus não habita no meio de pessoas desse jeito. A própria Bíblia fala que Deus não habita desse jeito. Se alguém destruir essa casa, Deus vai destruir. Então, tem várias maneiras que nós podemos destruir o templo, o santuário, a casa de Deus, que somos nós. Casa de oração é aquela, sim, que você vai, que tem lá o templo, ou seja, está lá o nome do prédio, ou da religião, tem a religião Assembleia, a religião Católica, a religião Batista, Presbiteriana, está lá o título das religiões. Mas a igreja somos nós. Então a igreja é eu e você. Vamos então estudar aqui, pastor, a introdução. Como é que está lá a introdução da lição? A lição de número 10, né? Isso. O cristão e a igreja do Senhor. O cristão e a igreja. Ou seja, como será a minha vida como cristão? Como igreja? Como será que deve ser a nossa vida? Como cristão, como igreja? Eu espero que você participe conosco desse estudo até o final. Nós vamos fazer uma parte aqui e vai ter várias partes que nós vamos dividir essa lição. Vamos lá então, pastor, como é que está a introdução? A palavra igreja é o mesmo que templo cristão, conforme Filemão capítulo 2. É um conjunto de fiéis ligados pela mesma fé em Cristo. Vem do grego, que quer dizer eclésia. Verso 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Então aqui está falando que tinha uma igreja lá nessa casa de Arquipo. Vamos em frente. Como eu disse, a palavra igreja vem do grego, que quer dizer eclésia, oriunda de duas palavras. A preposição ek, que quer dizer para fora, Colossenses 1:13 e João 11:43. E o verbo kalein, que quer dizer chamar, conforme Romanos 1:6 e 1 Pedro 2:9. Existem vários fundadores de religiões, porém nenhum deles tem o currículo igual ao do Senhor Jesus Cristo. Compare abaixo. Então você viu que a palavra igreja significa chamar para fora. Então, eu até queria ver alguma dessas passagens aqui, pastor, tem aí? Tá aí 1 Pedro, né? Vamos ver só algumas passagens só. 1 Pedro 2:9. Então
Então a palavra igreja significa chamar para fora, ou seja, o homem está morto, como está lá em Efésios 2:1, chamar o homem morto, ou lá dentro do pecado, ele está atolado lá no lamaçal do pecado, ele não tem condição de sair de lá. Então ele é chamado para fora. Vamos fazer essa leitura no texto de 1 Pedro. 1 Pedro aí, pastor? 1 Pedro 2:9. Vamos ler então? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa Vira aí? luz. Um versículo muito bonito e claro esse, né? Nação santa, povo exclusivo de Deus. Nação santa. E nos Chamado das trevas para a luz. para a luz, para quê? Maravilhosa luz. Para anunciar o Evangelho. Proclamardes Então nós somos chamados. Você foi chamado? as virtudes daquele que vos chamou. Para proclamar. Você foi chamado. É necessário Jesus chamar. E é Deus quem tem que chamar. Eu vou falar isso sobre esse chamado em um testemunho que eu vou fazer futuramente. Então, aqui diz que Deus é quem chama. A pessoa para ir para a igreja, ele tem que ser chamado. Se ele não for chamado, ele não pertence lá, tem que ser chamado. E eu creio, pastor Silva, que através dessas ministrações, você está sendo chamado. Você está sendo chamado, está sendo convidado. Então, é mais ou menos assim. Minha esposa chama Rosilene. Rosilene! Oi! Vem para fora! Essa é a palavra igreja. Ou seja, chamados para fora. Então Jesus nos chamou, está te chamando agora, através da sua palavra. Então, ele disse que está batendo na porta. Se alguém ouvir esse batido, esse chamado, e abrir a porta, quer dizer, o coração, ele vai entrar na sua casa, que é você, cear com você e você com ele. É o que diz a palavra, não é? Uhum. Vamos em frente, é o item primeiro aí. Currículo dos fundadores de religiões. Nós vamos mostrar aqui o currículo dos fundadores de religiões. Tem vários fundadores de religiões. Vamos ver o currículo deles e vamos ver também o currículo de Jesus. Se tem mais ou menos, se dá para comparar. Nada tiveram, nada a respeito de seus adeptos. Eclesiastes 9:5. São criaturas. Gênesis 1:26. Eu gostaria de ler primeiro aqui no início, pastor, desse currículo. Não tiveram nada escrito a respeito deles antes do seu nascimento. Todos estão em seus túmulos até hoje. Não ressuscitaram. Não sabem nada a respeito dos seus adeptos, conforme Eclesiastes 9:5, está aí? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Então a memória deles acabou no esquecimento. Que os vivos sabem que vão morrer, os vivos estão conhecendo, mas os mortos nada sabem. Então esses adeptos, ou seja, esses fundadores de religiões, eles estão ainda lá no sepulcro. Eles não ressuscitaram. Eles vão ressuscitar no dia do juízo final. Vamos ver então aí, continuar a leitura, pastor, aí, de Eclesiastes em frente. São criaturas, lá em Gênesis 1:26. Lá em Gênesis 1:26, eles são criatura. Deus falou lá, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então aqui
é uma criatura. Criatura é diferente de filho. Então muitos estão falando, eu sou também um filho de Deus. Nós vamos ver quando é que o homem passa a ser um filho de Deus. Se você fez as lições anteriores, você vai ver quem são filhos. João 1,12. É João 1,12, né? Então nós vamos ver aqui que o homem, esse homem, ele é uma criatura. Agora vamos ver então o currículo do Senhor Jesus Cristo. Então está lá, a pastora quer ler lá o currículo aí do Senhor Jesus Cristo? A sua vinda ao mundo já estava prevista nas Escrituras, e há mais de 1400 anos, veio do céu, João 3, 13 e 31, não está no túmulo, Mateus 28, de 2 a 6. Deixa eu ler aqui, Mateus 28, de 2 a 6. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando-se, removera a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo, e por causa dele ficaram como homens mortos. Os 5. E o anjo resplandecendo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia ou estava. Então os anjos mostrou aqui o túmulo vazio para aquelas pessoas que foram lá ver o túmulo. Estava vazio, mas o túmulo dos fundadores de religião, eles estão lá ainda até hoje. Então Jesus viu aqui que ele ressuscitou. O que mais aí, pastora? Está presente com o seu povo todos os dias. Mateus 28, 20. Vamos ver aqui Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha aí. Algum dos fundadores de religião falaram para você isso aí? Qualquer um deles falaram que está com você todos os dias? Mas Jesus falou que ele estaria com a igreja todos os dias, até a fundação, até a volta dele. Então, você pode clamar pelo nome de Cristo agora, na hora que você está aí. Se você tem ele na sua vida, tem temor dele, obedece os mandamentos dele, ele vai te atender agora, vai te atender precisamente. Vamos ver mais, continuar a leitura aí, pastora? O homem é a sua criatura. Gênesis 1, 26. Já falamos que Jesus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem é a criatura. Quem mais? O Senhor Jesus é o Criador. João 1, de 1 a 4. Então, João, de 1 a 4. Vamos ver lá então como é que está, João. Ele está falando. Capítulo 1, versículo 1. Ele está falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas aí? Até o 4? Isso. Então você viu o currículo dos fundadores de religiões, que são vários. Não tem nada escrito, né, pastor? Não tem nada escrito a respeito dele antes do seu nascimento. Isso. Enquanto que Jesus tem de Gênesis até Apocalipse, você vai ver. Ali, Apocalipse já está lá o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo.
Então tem de Jesus, tem de Gênesis Apocalipse que fala de Jesus que ele vinha. Do fundador de religião não tem nada disso. Jesus ressuscitou. Os fundadores de religiões estão no túmulo. Jesus está presente. Os fundadores de religião não sabem nem onde é que ele está. Não sabem onde é que eles estão agora. Mas Jesus está aqui, está aí onde você está. Então é um currículo que não deve nem ser comparado, não tem nem como comparar. A distância de fundador de religiões que está por aí, que você às vezes está até servindo ele pensando que vai te ajudar e ele não vai ajudar em nada. Vamos seguir o currículo de Jesus, fundador, é o nosso Criador, é o nosso Pai. É ele que nós temos que observar. Muito bem, vamos agora para o item primeiro desta lição, número 10. Conforme Mateus 18, 20, quantas pessoas cristãs precisam de reunir para ser considerado igreja? Então, quantas pessoas precisam reunir para ser considerada igreja, pastor? Como é que está lá? 2, né? Isso. Mateus... De 2 ou mais. Não é isso? Então, é de 2 ou mais. Nós já vimos aqui na introdução, nós já mostramos que de 2 ou mais pessoas para ser considerada igreja. Jesus falou, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está eu no meio deles. Então, 2 ou mais. Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Item 2, pastor, como é que está aí a pergunta? Deus nos chamou para vivermos de acordo com os nossos prazeres? O que você acha? Será que Deus nos chamou para viver de acordo com o que eu quero? Eu pensei isso aqui, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim, 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 assim. Então vamos ver aqui como é que está aí, pastor. 1 Tessalonicenses 4, 7, que diz assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Viram aí? E em Gálatas, aqui no capítulo 5, verso 19 em diante, diz assim, verso 5, 19, vamos ver como é que está lá? Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, inveja, homicídio, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei anteriormente, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Que lista negra grande, hein? Fala sobre as obras da carne, aquilo que eu quero. Você viu aqui? Enumera essas obras, está lá na sua Bíblia. Olha a Bíblia, você vai ver. Quem pratica essas coisas, a Bíblia fala que não vão herdar o reino de Deus. Você está praticando alguma coisa dessa? Está falando aqui idolatria. Se você tem uma imagem de quem quer que seja, até do próprio Cristo. Se você tem uma imagem, você está adorando, está achando que essa imagem vai te ajudar, você está sendo um idólatra. E interessante, pastor, que, na verdade, Deus, ele nos dá prazeres. Não quer dizer que ter prazer é pecado, mas é você ter um prazer mundano, uma coisa que não procede da palavra de Deus, da Bíblia. Tudo que você vai pôr na sua vida aí, confiando que vai te ajudar, é considerado como idolatria. Mas tem muitas coisas aí que você viu que atrapalham, né? Pastor, e o item 3 aí? Conforme Hebreus 10, 24 a 25, por que devemos congregar? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras.
não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aqueles dias se aproximam. Então, para que nós temos que congregar, hein, pastora? Para estimularmos uns aos outros as boas obras. E o amor. E o amor Tá ao vendo? próximo, um ao outro. Tem que congregar. Então você fala, não, mas eu estou na minha casa, estou orando, estou rezando na minha casa, mas a Bíblia fala que é 2 pessoas para poder ser igreja. Jesus vem buscar a igreja. Você tem que congregar, você tem que fazer parte dessa igreja. Deus não vem buscar a pessoa isolada. Aliás, a Bíblia fala lá em Provérbios que aquele que vive isoladamente, ele quer viver de acordo com o seu próprio desejo, a sua própria atitude, a sua própria maneira de viver, o que você pensa. Que você quer expor o que você pensa, e não o que a Bíblia diz. Pastor, o 25 de Hebreus 10 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, com letra maiúscula, se aproxima, com D maiúsculo, se aproxima. Viram aí, pastor? Então, não deixe de congregar. Você precisa de congregar. E agora você tem que orar para saber onde você vai congregar, naquele lugar que você vê que está pregando a palavra de Deus. Não é em qualquer lugar que você deve congregar. Porque você vai procurar um lugar onde está pregando a palavra. Qualquer lugar que estiver pregando a palavra corretamente. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Amém? Amém. Vamos aí que o item 4, né, pastora? Isso. Quem é a pedra que Cristo citou em Mateus 16, 18? Então vamos ver aqui. Quem é essa pedra que Jesus citou lá em Mateus 16, 18? E eu também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha ou essa pedra eu edificarei a minha igreja. A minha, né? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu. E tudo quanto ligar na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. O pastor quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu tinha uma dúvida quanto a essa questão de que Pedro seria a pedra. Mas quando Jesus falou que daria as chaves do reino, e quando Pedro pregou, no capítulo 3, aos várias nações estavam lá, então Deus deu para ele a chave da palavra. E é essa chave que nós estamos usando hoje, a palavra. Então significa que a chave não foi apenas para Pedro, e nem tampouco que Pedro é a pedra. Porque quando ele disse, e sobre a minha palavra, então ele estava dizendo minha, quer dizer eu, é minha igreja, sou eu o fundador da igreja. E significa também, nós descobrindo, olhando nos originais, no grego, que Pedro significa pedrinha. Então, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. E ele é o fundador da igreja. Amém, pastor? Então, você viu aqui nós vamos ver ainda algumas passagens que está aqui em 1 Coríntios 10, e o verso 4 diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo, ou seja, essa pedra era Cristo. Vamos ver aqui ainda em Efésios, né, pastor? Efésios está aí, 2:20. Isso.
Efésios 2:20 diz assim, você está vendo a sua tradução aí, pastor? E sois edificados, Efésios 2:20, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, se eu quero fazer um pequeno explanação, observação, Jesus reuniu com os apóstolos. E depois ele perguntou aos apóstolos, o que o povão está falando que eu sou? Então eles falaram, uns falam que eu Elias, outros Jeremias, outros João Batista, ou alguns aí dos profetas. Ah, é? E vocês, que já estão com vocês há muito tempo, quem vocês acham que eu sou? Então Pedro levantou e falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha o que Pedro falou, hein? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, o que Jesus falou para ele, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, essa palavra que você falou que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E Cristo ainda falou uma observação para Pedro. Muito bem, Pedro. Mas eu quero te falar que isso aí não foi carne e sangue, ou seja, você que revelou, não. Foi meu Pai que falou isso para você. Amém. Espírito Santo que te revelou. Essa revelação não veio de você não sabe quem sou eu. Eu falo que você é Pedro, sobre essa pedra, essa palavra que você falou, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu vou te dar a chave dessa igreja. O que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. O que você desligar aqui na terra também será desligado. Que chave é esta? É esta palavra aqui. A chave é a palavra. Você pode olhar em Atos 2, que quando no início da igreja, quem levantou para pregar? Foi Pedro. Essa chave serve para quê? Para abrir os corações. Nós somos casa. Você está entendendo? Eu e você somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Nós já falamos aqui no início da lição. Eu e você somos casa. E essa casa pode estar fechada, né, pastor? Pode estar fechada. Então essa aqui é a chave Isso. que vai entrar. Abrir a porta da sua casa, do seu coração. Lá em Romanos 10, a Bíblia está escrito lá. Com a boca se confessa a respeito, aliás, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando alguém prega a palavra para você, então você entendeu a palavra, você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você fala que você está recebendo Ele como seu Senhor. Então, aquela chave que foi pregada para você, que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus liberta, está usando ela como uma chave entrando na sua mente, entrando no seu coração. Essa palavra vai entrando. Por isso que Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Então, a casa somos nós. E esse bater aqui é a palavra. Então, ela está batendo agora na sua vida. Se você está entendendo isso e abrir o seu coração, é a chave que está entrando, é Jesus, através da palavra, entrando na sua vida. Você entendeu aí que essa pedra não é Pedro. Essa pedra não é Pedro. É o próprio a Cristo. pedra é o próprio Cristo, como já falamos para você aqui em Efésios, não é? Efésios 2:20 e 1 Coríntios 10:4, que essa pedra é Cristo. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular. A pedra angular. Esse é o fundamento. Cristo.
Ele é o fundamento da igreja. Se Pedro fosse a pedra, fosse esse fundamento, pois diante daquela criada e daqueles servos ali do sacerdote, ele negou 3 vezes o Cristo. Paulo chamou a atenção de Pedro, quando Pedro estava junto com lá de Cornélio e outros lá almoçando e pregando e falando. Pedro estava alegre no meio deles, mas quando chegava lá um escriba, um outro fariseu, Pedro corria e saía fora. Então, Paulo chamou a atenção dele. Por que você está lá junto com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, você fala de um jeito. Quando você está aqui no meio dos ímpios, ou seja, dos que receberam Cristo como Senhor, você é de outro jeito. Olha bem, então Pedro foi um homem falho igual eu e você mesmo. Tá vendo? Então, se Pedro fosse essa pedra, o que seria de nós? Que as portas do inferno não iam prevalecer contra Pedro? Contra essa igreja? Não é? Então, a pedra é Cristo. O nome de Cristo, até os demônios tremem. Enquanto você falar o nome de Pedro, os demônios não estão muito importando, não. O demônio não vai importar em você falar, São Pedro me acorde, me ajuda. Não, Pedro não pode fazer nada. Pedro não pode fazer nada. Ele está lá no céu, está com Cristo, mas ele não sabe nada o que está passando aqui comigo, com nós, né, pastor? É. Mas Jesus está aqui, ele sabe o que está passando comigo e com nem você. Nem Paulo, nem Maria, nem qualquer outro santo, né, pastor? Vamos então aqui o item 4, para nós terminar essa parte. 5. Aliás, é o 5, né? É. De acordo com 1 João 2,15 e 2 Coríntios 6, de 14 a 17, você acha que o cristão, como igreja viva do Senhor, deve se misturar com as pessoas que gostam de viver no mundanismo? Tem a passagem, pastor? João 2,1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vira aí. A pergunta, como é que está a pergunta lá, pastora? Você acha que o cristão, como igreja viva do Senhor, deve se misturar com as pessoas que gostam de viver no mundanismo? É o 15, né, pastor? 1 João 2,15 diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 2 Coríntios 6,14 em diante diz assim: Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel. Então, está falando que qual a unidade, a união que tem as trevas com a luz? Nenhuma. Então, a pergunta número 5 está falando: você acha que o cristão, como igreja viva do Senhor, deve se misturar com as pessoas que gostam de viver no mundanismo, de acordo com o que ele quer nas orgias? Você acha que deve andar? Você vai casar um filho seu, uma filha sua, com um indivíduo que anda aí bebendo cachaça e nas orgias às madrugadas, e fumando e fazendo o que lhe interessa? Você casaria uma filha sua cristã com um indivíduo desse? Então, eu creio que não. Talvez, pastor, as pessoas possam estar perguntando, mas como? Como não misturar? Porque o meu pai não crê em Deus, e a minha mãe crê, e eu creio, e nós moramos na mesma casa. Mas a pergunta quer dizer se misturar com essa vida, se misturar com essa vida, mesclar a sua própria vida com a vida mundana, quer dizer, que não obedece à palavra de Deus, à Bíblia. É isso aí. Então, você não vai deixar de andar com essas pessoas, mas não de comungar, vai na igreja, de tomar ceia,
de participar das coisas de Deus junto com essas pessoas. Nós vamos na casa delas, nós vamos pregar, nós vamos lá conversar. Às vezes nós moramos até juntos, né? Mas nós não vamos estar unidos, assimilando o modo de vida É, deles. assimilar o modo de vida deles. Nós vamos terminar por aqui, mas nós vamos dar continuidade em outra parte. Antes, vamos orar por eles, pastor? Vamos. Nós vamos orar por você, e se você ainda não tem Cristo na sua vida, se você quer receber Ele agora, você pode até receber. Nós vamos orar agora com você. Eu gostaria de unir a nossa fé com a dessa pessoa. E o que você estiver necessitando agora, você vai pedir agora e nós vamos orar segundo o que você está pedindo, tá bom? Vamos orar então, Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos tão significativos aqui, Senhor, aprendendo sobre a Igreja do Senhor Jesus. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão aí do outro lado, Senhor. Ó Deus, caso, Senhor, elas estejam passando por dificuldades, por doenças, Pai, sejam elas quais for, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor Jesus, como médico dos médicos, esteja curando, que o Senhor Jesus, como curador de almas, esteja curando, Senhor, toda tristeza, toda ansiedade, todo pânico, toda depressão, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor, a partir do espírito, da alma e do corpo. Nós te agradecemos e te oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos, eu quero te fazer uma pergunta ainda. Se você quer receber Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador da sua vida, põe a mão no seu coração e repete comigo as palavras. Fala o seu nome completo. Rosilene Cabral Mesquita Silva. Estou recebendo o Senhor Jesus Cristo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Jesus. Senhor, se essa pessoa que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da vida dela, sela agora essa confissão na vida dela, Senhor. Jesus. E escreva o nome dela no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tome essa vida em tuas mãos. Amém? Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica para você congregar o mais breve possível. Que Deus lhe abençoe. E até lá, se Deus nos permitir. Amém? Glória a Deus. Na morte